No ar, ponto de encontro. Um convidado especial, um assunto interessante, importante para você conhecer, aprender e saber mais. Ponto de encontro. Agora, na Santana FM. Ok, são 16 horas e 32 minutos. Nosso ponto de encontro de hoje, nós estamos recebendo o senhor Célio Tavares, especialista em consultoria e treinamento, já no mercado desde 1993, atua nas áreas de custo, finanças corporativas e finanças pessoais e é professor universitário, professor da Universidade Itaúna. Por falar nisso, quero lembrar a vocês que estão abertas as inscrições, não é, para o vestibular da Universidade Itaúna, esta grande universidade. Inscrições abertas agora até o dia 17 de maio. As provas acontecerão no dia 30 de maio. Você pode obter informações através do 3249-7403 ou 7404 e também no www.uit.br, podendo aproveitar aí as menores mensalidades que são oferecidas pela Universidade Itaúna, que propicia você fazer um bom curso, você se tornar um excelente profissional na área que você desejar. Itaúna, aqui no Campus Verde, você pode fazer administração, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação, direito diurno e noturno, educação física, enfermagem, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia e pedagogia, licenciatura, ainda graduação tecnológica, tá bom? Universidade Itaúna, uma grande universidade. Como é que estão as suas finanças? Como é que estão as suas economias pessoais? Está devendo? Começou o ano com arroxo fiscal e o dinheiro sumiu do mercado. Você não tem mais dinheiro para fazer aquele churrasco que você estava fazendo todo final de semana com aquela picanha que você estava aí esnobando, tomando cerveja gelada, porque você está vendo que o dinheiro sumiu da praça. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre a sua economia, a economia pessoal, a finança doméstica, com o, posso chamar de professor Célio? Sim. Professor Célio, prazer tê-lo conosco aqui, viu? Prazer é meu, boa tarde, ouvintes. O professor Célio, gente, além de ser professor, como eu falei na Universidade Itaúna, ele tem um trabalho de informação com vídeos da internet, palestra, mas o que, professor? Nós temos um blog e temos o nosso site, que é ctavares.com.br. Lá nós disponibilizamos vídeos, tanto de finanças pessoais quanto finanças corporativas. Ok, então pessoas e empresas, isso, elas podem usufruir dessas informações. Exatamente. Se organizar financeiramente, empresarialmente já é uma coisa muito complicada, mas hoje o nosso tema é esta economia individual, né, caseira, e as pessoas, quando estão endividadas, elas chegam realmente no limite. Elas estouram um cartão de crédito, estouram um cheque especial e aí o pagamento já não dá para fazer mais nada, se vê numa situação assustadora e desesperados. Como resolver essa situação depois que você já chega no limite do seu endividamento? Bom, Luiz, nessa situação é muito importante. Primeira coisa que a pessoa tem que abrir o jogo, né? Muitas pessoas às vezes têm vergonha de conversar com a família, de conversar com o gerente do banco, né? Então, primeiro passo é abrir o jogo e reconhecer a situação. Depois a pessoa pode, se ela, como você citou, e realmente acontece muito o endividamento no cartão de crédito e no cheque especial, primeiro passo é trocar a dívida. Por quê? Porque as dívidas no cartão de crédito e no cheque especial, elas viram uma bola de neve. São os juros mais caros do mundo. Quando a pessoa paga aí, juros de cartão de crédito e de cheque especial, ela simplesmente está pagando os juros mais caros do mundo. Não há juros mais caros do que esses. Isso independente de pagar em dia ou pagar atrasado? Não, ou só no caso de pagar atrasado? Só no atrasado. Isso. Aquele que paga as parcelas, porque tem aquela opção, né, que os cartões dão, de você ter o valor da sua parcela, que ela, vamos supor, R$150, mas você pode pagar o mínimo, que é 75. Não, mas aí também nesse caso, aí se você entra no
crédito rotativo. Sim. Né? Aí você está pagando essas taxas muito elevadas. Aí você já entra no rolo. Agora, você não paga, por exemplo, quando você vai a uma loja e a loja financia para você em 3 ou 4 vezes, né, sem juros, aí não tem problema, porque a loja que financiou. Né? Mas se você entra no crédito rotativo, faz aquele pagamento mínimo, você está pagando as taxas mais caras que tem. E se você atrasa essas parcelas, aí as taxas de juros aumentam muito. Né? Então, chega uma bola de neve que não tem como a pessoa sustentar, ela vai pagar muito mais do que ela está devendo. O caso do cheque especial também. Isso, no cheque especial também. E no mercado há algumas linhas de crédito menos caras. Os bancos, todos os bancos têm lá linha de crédito ao consumidor, né? Tem os consignados, que são taxas de juros mais baratas ainda, né? Então, o passo é o seguinte, é a pessoa trocar a sua dívida, conversar com o gerente do banco. Assumir que deve e que não tem dinheiro no início. Exatamente, isso é muito importante, abrir o jogo, reconhecer isso, né? Depois a pessoa vai ao banco e faz uma negociação, ela quita essa dívida do cartão de crédito ou do cheque especial e aí ela vai pagar juros menos caros, né? Ela vai trocar o financiamento. Agora, o que não pode é a pessoa fazer um novo financiamento e não quitar do cheque especial. Aí ela a situação fica pior, né? A gente conhece casos assim, né? Que a pessoa foi para fazer o financiamento para quitar do cheque especial e o cartão de crédito e acabou que ela não quitou e aí ela ficou com mais uma dívida. Pois eu ia até chegar nesse ponto sobre o rolar a dívida, mas antes desse rolar a dívida ou transferi-la para outro, né? Outro crédito, eu vou bater ainda na tecla do cartão de crédito, em ter cartão de crédito. É uma coisa muito tentadora o cartão de crédito, porque você se sente na liberdade de adquirir aquilo que você quer, tendo ou não tendo dinheiro, fazendo uma projeção de que você eventualmente terá a grana para pagar. É aconselhável, existe um limite ético quando você fala assim, olha, se você ganha menos de 2 salários mínimos, não mexa com o cartão de crédito na sua vida. Ou, a partir de tanto, é aconselhável. Tem alguma orientação? Olha, você não é uma pessoa para ter cartão de crédito? Tem sim, Luiz. Olha, o governo incentivou muito o uso do cartão de crédito. Inclusive, o Brasil foi um dos últimos países a entrar naquela crise de 2008, né? Foi um dos últimos países a entrar e um dos primeiros a ir. Por quê? Por causa do mercado interno. O mercado interno aqui é muito forte, né? Então, o que o governo fez? O governo incentivou essa compra no cartão de crédito e de 10 anos para cá, 5, 10 anos para cá, muitas pessoas tiveram cartão de crédito pela primeira vez. Então o governo fez um incentivo ao cartão de crédito, mas o governo pecou porque ele não criou uma política de conscientização do uso do cartão. Não educou para usar. Né? Então o que acontece? As pessoas passaram a usar o cartão de crédito a primeira vez. E o cartão de crédito, o crédito fácil, é uma tentação, né? Todos nós gostamos muito de comprar. E infelizmente, segundo pesquisas, as pessoas saem para fazer compra e elas não sabem quanto que elas podem gastar, elas não têm essa preocupação, né? Então, com o cartão de crédito aconteceu isso. Nos últimos 5 anos, vamos pegar de 5 a 10 anos, muitas pessoas passaram a usar o cartão pela primeira vez, sem nenhuma política de conscientização do uso do cartão de crédito. Agora você me perguntou que se, né, há um parâmetro para ser utilizado, se deve ou não usar o cartão de crédito. O parâmetro é muito simples. Se a pessoa está usando o cartão de crédito e está tendo de utilizar o crédito rotativo, está tendo de fazer o pagamento mínimo, quer dizer que ela está mantendo um padrão de vida acima da sua realidade. Então a pessoa não
pode utilizar o cartão de crédito. E nessa situação que você colocou inicialmente, quando a pessoa está endividada no cartão de crédito, é muito importante que ela pare de usar, porque se ela endividou no cartão de crédito, ela passou a utilizar mais do que ela devia, né? Então, numa situação dessa, a primeira coisa, a pessoa precisa de, depois que ela quitar essas dívidas do cartão de crédito e trocar suas dívidas, ela tem que parar de usar o cartão de crédito, né? Só deve utilizar o cartão de crédito quem conseguir fazer as compras e pagando integralmente a fatura todo mês. Aí é uma pessoa disciplinada, essa pessoa pode continuar utilizando o cartão de crédito, mas se ela entrar no crédito rotativo, ela não pode de maneira nenhuma. Agora, eu conheço pessoas, Luiz, que ganham 20 salários mínimos e estão atoladas em dívida de cartão de crédito. E conheço pessoas que ganham 2 salários mínimos e utilizam o cartão de crédito e não entram nesse crédito rotativo. Uma questão de disciplina e organização financeira, então. Exatamente. Não gastar mais do que eu tenho condições de pagar. Isso, esse aqui é fundamental. E o tal do... Bom, eu estou devendo cartão 1.000, estou devendo cartão outros X mais 1.000. Devo o cartãozinho da loja de eletrodomésticas mais R$600. A minha dívida está lá em R$3.000, R$3.500, mas as prestações atrasadas, enfim, estou devendo R$5.000. É prudente eu ir, por exemplo, lá no Banco do Brasil, faço um empréstimo de R$5.000 ou R$6.000 e falo, agora eu vou pagar todo mundo, ainda peguei mais 1.000, né? Peguei mais 1.000, que o cara falava, vou pegar 5, já pego 6. Já pega 6.000 e pagar, aí vou pagar a dívida para o Banco do Brasil em parcelas que ele vai me dividir lá, por exemplo, ou qualquer outra instituição financeira. É saudável, é inteligente, ou existem também situações que não permitem esse tipo, como é que eu vou chamar, de rolo, de empurra dívida, como é que é a coisa? Empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. Isso pode ser saudável, desde que as taxas de juros sejam menores do que essas que a pessoa está pagando, né? Pelo cartão de crédito. Se você pegar cartão de crédito e cheque especial, se a dívida for em cartão de crédito e cheque especial, não há juros mais caros do que esse, né? Então, se a pessoa for a um banco e se ela puder fazer um financiamento consignado, aí sim vale a pena fazer esse financiamento consignado, porque as taxas de juros são menores, né? Aí sim vale a pena a pessoa trocar o financiamento, desde que seja uma taxa de juros, né? Taxa de juros menos caras do que ela está devendo. Aí vale a pena. E que as parcelas que ela vai pagar sejam menores que a somatória daquilo que ela deveria pagar separadamente? Também é um raciocínio ou não? Com certeza, com certeza. Agora, essas parcelas, essa parcela que ela vai pagar nunca deve ultrapassar a 30% do salário. Então, esse valor da parcela, para que ela dê conta de pagar, esse valor dessa parcela não deve ser superior a 30%. Se for superior a 30% do salário, ela vai ter dificuldade. Ela vai ter dificuldade de fazer o pagamento. E, obviamente, não comprar, né? Enquanto estiver pagando este financiamento feito para pagar outras dívidas. Sem dúvida. O esforço, ele realmente é um esforço que a pessoa tem que fazer, é um sacrifício. É igual dieta, assim, né? Dieta quer emagrecer no peso, emagrecer na dívida. É um sacrifício, né? Mas o benefício é para sempre. E também tem uma coisa, Luiz, que, por exemplo, se dinheiro traz felicidade, isso aí é muito controverso e nós não vamos chegar em nenhum acordo, vamos ficar aqui até amanhã discutindo isso, porque tem pessoas que acham que sim e outras pessoas que acham que não. Outras acham que mandam comprar, né? Isso, exatamente. Então, mas que o descontrole financeiro traz infelicidade, isso não tem dúvida nenhuma, isso é perverso. O descontrole financeiro é um problema seríssimo para as pessoas, causa depressão, causa desarmonia no lar, né? Então, assim,
o descontrole financeiro, ele é muito complicado. Então, tudo que a pessoa possa fazer para evitar o descontrole financeiro, vale a pena fazer. Existe aquela situação, não sei se entraria mais no lado de uma análise psicológica ou a análise econômica também vale para o fato em que em uma família composta de 4 pessoas sempre tem um que gasta mais, ou a esposa gasta mais, ou o homem gasta mais. Nessa cabe uma outra pergunta, se é mito ou verdade que a mulher é uma melhor administradora financeira do que o homem nos recursos da família. Tem esses problemas, há uma forma também da área de economia de se resolver, e a mulher é ou não mais econômica? Tem uma pesquisa feita pelos americanos, feita o ano passado, e foi comprovada, uma pesquisa muito bem feita, do instituto lá, muito respeitado, e chegaram à conclusão que as mulheres, elas são mais controladas do que os homens, né? Para nossa surpresa, a gente sempre achou o contrário, né? Mas essa pesquisa veio mostrar que principalmente no supermercado a mulher compra melhor, a mulher tem uma tendência de pesquisar mais. O homem chega ao supermercado, ele já quer encher o carrinho, quer ir embora, tal. Então, segundo essa pesquisa, as mulheres, em geral, claro que nós estamos falando, né? Há exceções, né? Mas nós estamos falando em geral que as mulheres são mais controladas. Então, derrubou esse mito aí que as mulheres são mais gastadeiras. Agora, é claro que existem as mulheres gastadeiras, né? Então, é saudável para a economia, em algumas situações, que o homem ainda receba o seu pagamento, entregue na mão da Dona Maria, fala assim, vou tirar um tantinho aqui para mim, e o resto você administra a casa, aluguel, compra, feira, porque você vai fazer melhor do que eu. Se a mulher tiver tino para isso é uma Se a mulher for consumista, não dê nenhum cartão de crédito, exatamente, né? Exatamente. Bom, vou intervalo comercial, estou aqui conversando com o professor Célio Tavares, ele que é especialista em consultoria econômica nas áreas de finanças, custo, corporativas e finanças pessoais. Professor universitário está conosco como convidado. Se você tem alguma pergunta a fazer, faça rapidinho, via 3242-9696 ou no WhatsApp, no 3788-288001. Lembrando que a Paloma já acertou aqui com o professor Célio. No próximo dia 19, ele estará aqui falando conosco sobre um assunto que, na verdade, já passou um pouquinho da época, mas é sempre tempo de falar, porque sempre vem um início de ano. Nós já estamos no mês 5, o mês célere voando, daqui a pouquinho chega final de ano, você vai para as compras de Natal de novo, e aí vem o PVA, vem o IPTU, vem imposto de renda, material escolar. Ele já vai nos dar conselhos para o final de 2015, início de 2006. Você aguarde, eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Ok, são 16h56. Hoje nós temos assuntos quentes também aqui no nosso Tribuna Livre. Daqui a pouquinho nós vamos roubar um pouquinho do Tribuna Livre. Hoje nós vamos ter um diário da Santana pequenininho. Nós estamos com o professor Célio no estúdio e temos aí um assunto que hoje está latente na cidade, que hoje tivemos a demolição lá no Garcia. São 4 casas, 3 famílias serão despejadas, 4 na verdade, uma casa apenas com um morador e outras 3 com crianças, famílias, enfim, e a discussão sobre como o processo está acontecendo, se os direitos pessoais e sociais estão sendo respeitados. A prefeitura hoje ela alega que ela é uma área de preservação, uma PP, e que o terreno tenha que ser liberado para que nasça mato no local. E agora há pouco nós tivemos a informação por parte de um vereador que já participou desse processo de que não é uma área de preservação ambiental e a prefeitura tem o endereço de ter a reintegração do seu terreno. Nós vamos falar sobre isso. Você pode opinar, pessoas estão ligando para a rádio e você pode mandar a sua opinião sobre o assunto no WhatsApp no 3788-288001. Não espere o Tribuna começar, já pode mandar a sua participação para que você não perca tempo em participar conosco desse assunto. Professor, qual é a causa mais comum que as pessoas encontram
Aliás, perdão, não é essa pergunta, essa nós já passamos no rolo da dívida. Existem os empréstimos em desconto em folha de pagamento, para quem trabalha, aquela coisa toda, e também dos aposentados, né? Que são os créditos hoje que o governo, inclusive, ampliou agora para 6 anos, obviamente, fazendo com que, eu acredito, quando ampliou para 6 anos, querendo que mais ainda girasse o crédito do mercado. É mais saudável fazer descontos em folha de pagamento e, no caso, eu esqueci o termo próprio dos aposentados, que é o consignado, né? É o consignado que o senhor falou um pouquinho atrás. Ele é mais seguro para endividamento? Ou para o não endividamento? Ele é mais seguro. Agora, o que a gente tem visto... pelo fato de ser um crédito mais barato, as famílias às vezes têm abusado principalmente dos aposentados. Né? As famílias, né? Onde que o aposentado às vezes empresta um nome para um sobrinho, o próprio filho, né? Para comprar uma moto ou comprar alguma coisa, né, que ele esteja precisando. Aí é muito complicado, né? Porque o aposentado, nesse caso, o risco dele ter que arcar com esse financiamento é muito elevado, né? Então, esses financiamentos, principalmente para os aposentados, e os aposentados precisam ficar muito atentos e não devem, em hipótese alguma, ceder à pressão das famílias de emprestar o nome, porque um aposentado, ele está muito sujeito a gastos com remédio, gastos maiores, né? Então, o aposentado tem que deixar esse crédito reservado que ele tem para o uso próprio, né? Então, se ele está precisando, ele entrou em algum endividamento ou alguma coisa que ele vai resolver um problema dele, aí sim é muito justo que ele faça, né? Que ele troque a sua dívida, que ele faça o financiamento, mas o grande risco é que tem muitos aposentados que estão emprestando o nome para pessoas da família e eles estão acabando tendo que arcar com esse financiamento. Então eu não aconselho de maneira nenhuma a emprestar o nome, né? Agora, fora esse de aposentados, né? Se uma pessoa que trabalha e se na empresa dela tiver o crédito com desconto em folha, ela deve fazer, se ela estiver devendo no cartão de crédito, no cheque especial, porque os juros são mais baratos, aí vale a pena, né? O que não pode, Luiz, é a pessoa financiar os seus desejos. A pessoa tem que saber separar desejo e necessidade, são duas coisas que as pessoas precisam de separar, né? Necessidade, a pessoa tem que gastar mesmo, tem que comprar as coisas de necessidade, né? Mas de desejo, você financiar um desejo, isso é muito arriscado, né? Agora, você financiar uma necessidade, por exemplo, você precisa comprar uma geladeira para sua casa, isso é uma necessidade, né? Então, isso aí você faz um financiamento mais saudável. Agora, o que observa em termos de cuidados para o financiamento? O professor falou numa coisa também hoje muito, muito presente. Hoje, você chega numa concessionária de veículos, o cara fala, você vai financiar aqui, você vai pagar a prestação de R$340 por mês, você vai andar de carro zero. Hoje nós temos muitos carros zeros na cidade, desde os mais populares aos mais requintados, e a maioria deles são devidos do mercado, as pessoas estão devendo. E aí, como o senhor diz, tem o financiamento da casa própria, né? Desde o plano do governo até o financiamento que é o SFI, né? Se eu não me engano, que é o financiamento... Sistema financeiro. Sistema financeiro... Tem o SFH de habitação, isso. Mas que tem o das casas governamentais e também de imóveis particulares. Tem algum segredo, algo que tenha que ser tomado cuidado
para se fazer também o financiamento, porque o financiamento não deixa de ser um empréstimo a longuíssimo prazo, em caso de casas de 40 anos, né? Perfeito. Esses financiamentos, eles que devem ser feitos, né? Porque a pessoa está adquirindo um bem, né? Um financiamento. Esse pode fazer? Ah, sim, esse deve ser feito. Carro e imóvel? Não, ou só imóvel? Só o imóvel. Imóvel, né? Esse de imóvel, ele tem que ser feito, os juros são subsidiados, né? Até semana passada, a Caixa Econômica Federal, ela dificultou os financiamentos para imóveis usados. Ela financiava 80%, agora está financiando só 50%. Mas há alternativas em outros bancos, Banco do Brasil e outros bancos também têm esse financiamento. Então, é importante a pessoa procurar e fazer, ela tem que fazer esse financiamento de imóvel, ela precisa de fazer, né? Que é a casa própria, é o sonho maior. Agora, carro, o grande problema é o seguinte, com essas facilidades, se a pessoa, por exemplo, tem capacidade, né, para comprar um carro num determinado valor, com esse financiamento fácil, com esse crédito fácil, ela acaba comprando um carro acima da sua realidade. Então esse é que é o grande problema. Além de comprar um carro, tem que manter o carro, né, professor? Tem que manter, exatamente. Às vezes o cara fala assim, eu quero comprar o sonho inteiro uma picape, uma caminhonete, mas ele esquece que cada pneu da caminhonete, quando ele for trocar, custa R$1.000. Exatamente. Então tem que cuidar, olhar isso, né? Que é a questão da manutenção. Então, isso aí a pessoa, né, que a gente fala que às vezes dá um passo maior que as próprias pernas, né? Ela está tendo um padrão de vida acima da sua realidade. Aí isso não pode de maneira nenhuma, né? Então, é importante ela separar desejo e necessidade. Imóvel, casa própria, é uma necessidade, né? Carro já é um desejo, né? E já foi provado que as pessoas, elas se endividam mais realizando seus desejos. Ora, desejo pode esperar. Aquela viagem. Não estou dizendo que a pessoa não tem que realizar seus desejos. Claro que tem, mas ele pode esperar, né? Porque o que não pode é a pessoa querer realizar os seus desejos, ter esses momentos de euforia enquanto está realizando os desejos, depois ela vai sofrer muito com o endividamento. Então não vale a pena ela realizar esses desejos numa época que ela não pode. Porque ela vai ter alguns momentos de euforia, mas ela vai ter momentos de profunda tristeza também, se ela se endividar, né? Então, para realizar desejo, a pessoa tem que pensar duas vezes. Se ela tiver risco de fazer o endividamento, aí ela não pode, ela tem que passar para frente esse desejo, tem que adiar esse desejo, né? E, como eu te falei, as pesquisas mostram que grande parte dos endividamentos das pessoas é porque elas estão realizando desejos em épocas que elas não podem realizar, né? Uma porcentagem muito pequena das pessoas se endividam para atender às suas necessidades. Também existem pessoas que se endividam para atender às necessidades, mas o percentual é muito pequeno. Sim. Temos ouvintes que fez uma pergunta, um pouco confusa, mas nós já repassamos aqui, acho que o professor mais ou menos entendeu. A ouvinte comprou em um supermercado o boleto da compra de R$158 com vencimento em 10 de abril. Ela pagou atrasado, pagou no dia 21 e mesmo assim não pagou os 158. Ela pagou apenas R$50 deste boleto e o outro boleto veio com o valor de R$220. Ela foi ao estabelecimento, reclamou porque os R$50 não tinham sido descontados da dívida dela. Aí disseram para que ela começar a pagar no mês seguinte os 220, mesmo ela dando uma parte que seria de R$50. Diz ela que esta taxa de juros é correta? Luigi, infelizmente as pessoas, quando fazem essas compras, elas assinam um contrato e não leem o contrato. Não leem o contrato, né? Não estou dizendo que esteja isso
colocado no contrato. O que essa ouvinte tem que fazer é pegar esse contrato que ela assinou e levar no PROCON, né? Porque aí sim, lá no PROCON, aqui deve ter PROCON aqui em Itaúna, né? Aí o pessoal vai analisar lá para ver se aquilo que o supermercado está cobrando está de acordo com o contrato, né? Agora, não me surpreende esses números aí, esses aumentos aí, como eu te falei, cartão de crédito deve ser um cartão de crédito próprio do supermercado, né? Cartão de crédito tem as taxas mais altas do mundo. Isso não me surpreende, esses números não, né? Mas o que ela tem que fazer é o seguinte, é pegar uma cópia do contrato que ela assinou e levar ao PROCON para que eles possam fazer uma análise mais cuidadosa. Mas se contudo o contrato que ela assinou rezar e prescrever que são juros, por exemplo, iguais ao do cartão de crédito, ela vai ter que se condicionar a ter uma dívida quitá-la. Não é? Exatamente. Depois de assinado, não tem como discutir, né? É complicado isso. Bom, então, na verdade, o cartão do supermercado, que se dá muitas facilidades, nada mais é do que um cartão de crédito. Sem dúvida, a mesma coisa. E com juros tão altos quanto o cartão de crédito. Outro ouvinte diz aqui que ganha 2 salários, paga água, luz, gás e só alimentação, e só nisso fica um salário. O outro salário fica para as contas de casa. A previsão é que a economia melhore ou ele vai ter que arrumar mais um emprego se a economia piorar e as coisas ficarem mais caras. O Robson está lá em Divinópolis, o professor aí de Divinópolis, Robson, sua terra. Enfim, eu acho que a preocupação da maioria dos brasileiros, porque hoje diz que a gente gasta, 30%, 70% do salário com alimentação e transporte, é isso mesmo? Como é que é? Sim. Varia aí de 30% a 50%, isso aí de família, né? Família, uma pessoa, uma família de 4 pessoas. Isso, uma família de 4 pessoas, né? O DIEESE acho que preconiza que o salário hoje já deveria ser na casa de para lá de 5 mil, né? Sim, né? Que até tem isso na Constituição fala que um salário mínimo tem que atender as necessidades, né, de uma família. Então, essa conta que o DIEESE faz é baseando na Constituição, isso é constitucional, né? Mas, infelizmente, está fora, né? O salário mínimo, ele tem aumentado muito, né? Por exemplo, você pegar aí 20 anos atrás, Luigi, a luta era que o salário mínimo fosse $100. O salário mínimo nunca atingia $100, né? E hoje o salário mínimo ele está para lá de $200, né? Pouco mais de $200. Então aumentou muito, mas ainda não chegou ao determinado, o que se determina aí pela Constituição brasileira. Mas o Robson aí eu não tenho boas notícias para ele, assim, principalmente em curto prazo, né? O que ele vai ter que fazer seria saudável se ele pudesse ter aí um rendimento extra, né? Então, um rendimento extra para conseguir equilibrar suas contas aí. Se ele puder fazer alguns bicos, alguns rendimentos extras, seria interessante para ele equilibrar, pelo menos momentaneamente, as suas contas. Quer dizer que o senhor não está muito otimista com os rumos da economia a curto prazo, para nós restabelecermos um caminho tido como incorreto de 4 anos já passados? Não, isso aí a gente acredita que pode melhorar, mas é um prazo mais longo, né? É um prazo aí para mais aí de 24 meses, que possa ter melhorias mais significativas. A política do ministro Levi, ela dura uns 2 anos, na opinião do senhor? Exatamente. E ele mesmo, né, já colocou que não podemos esperar grandes coisas no curto prazo, né? Piorar, a gente acredita que não vai piorar, né? Mas em termos de melhorias, de crédito Brasil mais expansivo, não vamos ver nos próximos 2 anos, mais aberto, mais fácil, como se viu nos 2 últimos anos passados? Isso, o Brasil, ele usou e abusou dessa política de crédito, né? Então, essas ações que os governos tomam, como o crédito para movimentar o mercado,
Isso aí a gente chama na economia de medidas anticíclicas. Elas são medidas que resolvem por algum tempo, né? Um país não dá conta de resolver os seus problemas colocando essas medidas, chamadas medidas anticíclicas, né? Então, essa questão do crédito, o que o Brasil poderia fazer de facilidades para melhorar a economia, o Brasil já fez, né? Abriu mão de impostos, quando abriu mão de IPI para veículos, para incentivar, né, a venda de veículos. Então o Brasil abriu mão de impostos para isso, aumentou muito o crédito. Ora, essas medidas, elas são insustentáveis ao longo, assim, num período maior. Então, agora o Brasil precisa de fazer o chamado ajuste fiscal, né? Precisa de resolver uma questão, apertar o cinto. O senhor é a favor, então, dessa sistemática econômica que foi adotada pelo novo ministro? O Manteiga, perfeito. O Manteiga, por exemplo, nos 3 últimos anos, nós tivemos aí, desde o governo Lula, não entrando no lado político da coisa, mas só no econômico, nós tivemos, como o senhor disse, a liberação do crédito, a abertura do crédito, como nunca se viu realmente no país, e é igual o brasileiro fez igual o menino, como vermelhado, como se lambuza todo, e aí está todo mundo atolado em dívida. Mas foi uma medida acertada à época para não sofrer a crise internacional, ou foi uma medida de cunho eleitoreiro e que deveria ser tomada independentemente daquele que ganhasse a eleição, né? Se fosse a Dilma reeleita ou fosse o candidato Aécio Neves, qualquer um que assumisse o governo agora seria obrigado a ter essa postura econômica? Sim. Eles postergaram um momento difícil. Naquela época, tinha que ser feito, foi o que foi feito. Foi mesmo. O correto. Foi o correto, né? Só que não dá para se fazer mais, né? Porque a gente estava aí numa crise muito grande, muitos países sofreram com essa crise, e as medidas mais rápidas são essas chamadas medidas anticíclicas, né? Que eu citei aqui, que é abertura de crédito, incentivo a crédito, abrir mão de impostos, né? Então, naquela época foi válido. Agora, eu gosto de comparar isso muito com uma laranja. O caldo da laranja está todo chupado. Então agora nós temos uma laranja. A economia brasileira hoje é uma laranja que está no bagaço. Tudo o que poderia ser feito para manter a economia funcionando foi feito. Então naquela época precisou de ser feito isso mesmo. Então agora, as medidas agora são as medidas que o ministro Levi está propondo. O ministro Levi, ele é uma pessoa de uma competência fantástica. A turma do Chicago séria, Boys, né? Sim, muito sério, muito bom. E tomara que o governo deixe ele trabalhar. Isso é muito importante. Quando o senhor diz o governo, o senhor está distinguindo a política dos técnicos? Quando eu falo governo, são as pessoas, né? O Congresso, os deputados. Infelizmente, às vezes a política atrapalha, né? Os interesses políticos, às vezes atrapalha. Enquanto o ministro Levi estiver no comando, você pode ter boas expectativas para a economia brasileira. Agora, não num curto prazo, num prazo mais longo, aí vamos falar em 2 anos, exatamente, vamos falar em 2 anos para que a economia brasileira entre nos eixos, porque agora não tem mais essas medidas mais fáceis de serem tomadas. Essas medidas anticíclicas, elas já foram tomadas, né? Então agora o que tem que ser feito são questões mais árduas. Economia de primeiro mundo. Exatamente. O que está sendo aplicado aqui, é o que todo mundo fala, que tem a economia da Europa, do primeiro mundo, mas a Europa também entrou em crise, não é? A Grécia está atolada lá até hoje na carroça e não consegue se colocar a sua economia, e está na Europa. Não é? Então, a postura dele é de economia de primeiro mundo. Exatamente. Muito bem. Bom, professor, nós até excedemos aqui, porque a conversa vai ficando boa. O professor Célio foi convidado a voltar aqui no próximo dia 19
para falar sobre PVA, IPTU, Imposto de Renda e Material Escolar, que ainda sempre é tempo de orientar. Afinal de contas, nós vamos voltar, passar por esse processo na virada de 2015 para 2016, tá bom? E aí, nós queremos agradecer. Estamos aqui, fizemos convite para o professor Célio, vamos ver a possibilidade de ele estar conosco mais frequentemente, a miúde, fazendo seus comentários aqui no setor econômico para a Santana FM. Nós esperamos aqui costurar um bom acordo com ele. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, acrescenta muito no nosso programa, na nossa programação. Nós levamos conhecimento, informação para os nossos ouvintes, e o senhor fala de uma maneira muito clara, muito transparente, e acredito da forma bem entendível para quem está lá do outro lado da rádio. Vamos ficar ansiosos para o senhor dia 19 voltar para falar conosco aqui. Espero que tenha gostado. Eu gostei muito, eu que agradeço, né? O nosso objetivo é esse, né? Levar informações para as pessoas. Então eu agradeço a oportunidade que a Rádio Santana está nos oferecendo. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Conversamos então com o professor Célio Tavares, ele que é consultor e oferece treinamento do mercado desde 1903 na área de economia, custos, finanças corporativas e finanças pessoais, além de ser professor universitário. Daqui a pouquinho nós vamos com o Tribuna Livre, está tudo atrasado por aqui, temos assunto quente no Tribuna e logo depois o Diário da Santana vai ser pequenininho para você. São 5h19.